Mateus 12, verso 33, você encontrou? Diz assim a palavra de Deus: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus aqui falava com os fariseus, e no verso 34 ele diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos avive por meio da sua palavra. Amém? Estou feliz, queridos, de estarmos aqui. Quero louvar a Deus pela sua vida, vendo alguns irmãos aqui que eu não vi há algum tempo. Meu irmão ali teve um tempo do seu trabalho para vir aqui. Tem a minha irmã Zikoff, que está lá em Israel, daqui a pouco ela volta para lá. E é uma grande alegria também estar aqui com a minha irmã, com a família dela também. Amém? Queridos, sabemos que o Evangelho, ele é como uma semente, a própria palavra de Deus diz isso, que o Evangelho, certa vez, a parábola do semeador, Jesus diz que certa vez um semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu no meio do caminho, outra parte caiu em pedregais, espinhos, e você conhece a história. Mas se nós olharmos para esse texto, nós vamos perceber que há também uma outra semente crescendo no nosso coração. Porque Jesus diz que a árvore boa dá fruto bom, mas a árvore má dá fruto mau. Ou seja, dentro do nosso coração também existe uma semente que cresce, uma semente que não percebemos, e quando fala de semente, fala algo que cresce que nós não estamos vendo. E essa semente, muitas vezes, pode crescer para algo mal. E esse mal, ele é revelado por meio das nossas palavras, ou seja, por meio daquilo que sai da nossa boca, por meio das nossas ações, que são os nossos frutos, ou aquilo que nós estamos trazendo na nossa vida e que vai influenciar a vida de outras pessoas. E Jesus então diz que a árvore boa dá fruto bom, mas a árvore má dá fruto mau. Ou seja, podemos estar ou ter no nosso coração também uma semente do mal ou uma semente má crescendo ou juntamente ou separadamente, não sei, com uma semente boa. E isso pode parecer um paradoxo, né? Pode parecer algo estranho aos nossos olhos, porque sabemos que uma vez que entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus nos torna nova criatura, Jesus nos faz um novo homem, uma nova mulher, mas Jesus precisa então trabalhar na nossa vida para que nós possamos dar frutos, porque o objetivo de Deus é que você dê fruto. Você pode falar para o seu irmão: Deus quer que você dê fruto, meu irmão. Deus quer que a gente dê fruto. Então Deus começa a trabalhar na nossa vida para que a gente dê algum fruto, para que a gente possa revelar em algum momento um fruto, e que esse fruto, obviamente, deva glorificar o nome de Deus. E se esse fruto glorifica o nome de Deus, o nome do Senhor, nós teremos um fruto bom. Mas em Gálatas, no capítulo de número 6, a Bíblia vai falar a respeito da carne que milita contra o nosso espírito. E essa carne nos influencia, ou seja, a influência não é de Deus. Às vezes a influência não é nem do próprio inimigo, mas às vezes a influência da nossa própria carne,
que nos faz contaminar aquilo que é limpo, aquilo que é puro, aquilo que Deus plantou na nossa vida, e façamos com que a semente, ou a boa semente, esteja contaminada pelo vício do homem, pela vontade do homem, pelo querer do homem, pelas intrigas do homem, pelas confusões do homem, e por isso muitas vezes nós damos um fruto mau, um fruto que não glorifica a Deus, mas glorifica o homem, glorifica as nossas vontades, o nosso querer, as nossas entranhas, e por isso nós nos afastamos de Deus. Nos afastamos quando damos um fruto mau. Jesus aqui está diante de fariseus, de homens conhecedores da lei, homens ditos, entendidos de Deus, que conheciam a palavra de Deus, mas Jesus não poupou elogios a esses homens quando os chamou de raça de víboras. Jesus fala abertamente com eles e os chama de raça de víboras. E nós sabemos que a víbora é aquele animal que possui um veneno. Que as cobras mais venenosas são as cobras também mais bonitas. A coral, uma das cobras mais bonitas que existem, é uma das cobras também mais venenosas. E nós sabemos que é justamente o veneno que trazemos dentro de nós que contamina o nosso irmão. Sabemos que é o veneno que é inoculado pela serpente, pela víbora, que vai contaminar outra pessoa. Ou seja, são as nossas palavras, aquilo que sai do nosso coração, que muitas vezes vai interferir na vida do nosso irmão. É aquilo que sai dos nossos lábios, que vai colocar de repente alguém para cima ou alguém para baixo. É aquilo que vai criar ou abrir uma porta de oportunidade, ou vai fazer com que todas as portas se fechem por causa das nossas palavras. E nesse contexto entendemos que as nossas palavras sim têm poder. E existe no nosso meio cristão uma ideia, um pensamento teológico que surgiu, que é a chamada confissão positiva. E o que é a confissão positiva? É a ideia de que nós podemos trazer bênçãos de Deus para a nossa vida por causa das palavras que saem das nossas bocas. E há, na realidade, um fundo de verdade nisso, né? Porque aquilo que nós falamos, obviamente, vai causar um impacto na vida das pessoas, vai ter um impacto no mundo espiritual. Aquilo que nós professamos com os nossos lábios, obviamente, vai interferir, e a própria Bíblia vai dizer que nós precisamos crer no Senhor Jesus no nosso coração e confessar Jesus com os nossos lábios. Ou seja, a confissão dos lábios é importante, até mesmo para que a gente possa crer em Jesus. Ou aquilo que sai das nossas bocas é importante para Deus. Deus está atento a ouvir aquilo que sai dos nossos lábios, aquilo que a nossa língua profere. Mas as nossas palavras, segundo essa visão, têm um poder espiritual para trazer à existência coisas. Ou seja, algumas pessoas podem traduzir ou interpretar essa visão como aquela de que eu não preciso trabalhar, mas somente falar e as coisas vêm na minha mão. Eu não preciso realizar, é um pensamento, uma espécie de pensamento positivo gospel, em que eu apenas penso positivo, mas não faço aquilo que vai me capacitar ou me habilitar para chegar onde eu quero chegar. Vamos traduzir num exemplo. A pessoa diz, eu sou pobre, e a outra diz, está amarrado, repreendido, em nome de Jesus, você tem que dizer que você é rico, porque você tem que atrair a riqueza para você. E ao falar que você é rico, você atrai riqueza, e você, de certa forma, se torna rico, não pelo seu trabalho, não pelo seu esforço, não pela sua dedicação, mas por causa das suas palavras. E esse pensamento não é um pensamento bíblico, esse pensamento não é uma ideia que está de acordo com a palavra de Deus.
aquele pensamento de que se alguém está sofrendo com dor, está com falta de fé, porque ela tem que declarar com a sua boca que ela está curada, que ela está livre de toda enfermidade e que a partir daí ela vai ser curada pela confissão da sua palavra, pela confissão positiva dos seus lábios e não por aquilo que talvez seja a vontade de Deus ou não. Então, nessa visão, você precisa tomar posse. Você precisa tomar posse, e tomar posse faz parte do vocabulário de Deus, está na Bíblia, mas não é nesse sentido, de que nós tomamos posse simplesmente pela palavra, sem nenhuma ação da nossa parte, sem nenhuma contra-resposta do homem com relação àquilo que Deus fala a nosso respeito. Então, nesse vocabulário da confissão positiva, não existe se for da vontade de Deus, não, já é da vontade de Deus. Você tem que falar e declarar, porque tudo já é da vontade de Deus para a sua vida, porque você é o centro de Deus, você é o centro da vontade de Deus, e Deus faz aquilo de acordo com aquilo que você quer, e não de acordo com aquilo que Deus quer para você. Isso, queridos, pode ser muito bom para os nossos ouvidos, é muito legal a gente ouvir isso, a gente toma posse, a gente ora para que as coisas aconteçam na nossa vida, mas nós precisamos entender que nós estamos sujeitos a Deus, nós estamos sujeitos à vontade de Deus, nós estamos sujeitos ao querer de Deus para a nossa vida, sujeitos àquilo que Deus tem para a nossa vida e para o nosso coração, para a nossa família, para o nosso amanhã. Deus tem planos sim a nosso respeito, mas nós precisamos ter a sabedoria e a inteligência para colocar diante de Deus as nossas situações e entender que nem tudo acontece de acordo com aquilo que a gente fala. Não é porque você diz que você é pobre que você vai ser pobre. Não é porque você diz que você é rico que você vai ser rico. Não é porque você passou num lugar e disse que aquele carro é seu que você vai ter. Não é porque você está querendo uma coisa e você declarou, você vai ter. Não. Porque por mais que as nossas palavras tenham influência, as nossas ações têm muito mais influência do que as nossas palavras. E nós sabemos, e quando a Bíblia fala de coração, fala daquilo que nos motiva, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, daquilo que há dentro do coração. E Deus está preocupado muitas vezes em 100% das vezes, naquilo que está no seu coração e não daquilo que você fala, porque muita gente fala da boca para fora, porque muita gente fala sem fé, porque muita gente fala porque tem que falar, e sabemos que Deus pode ter um momento especial para você, que você vai sim reivindicar as bênçãos de Deus para a sua vida, mas é algo entre Deus e você, é algo entre aquilo que Deus faz a respeito da sua vida e aquilo que você coloca diante de Deus. E nós então precisamos compreender, porque senão nós vamos colocar Paulo como inimigo de Deus, porque Paulo, muitas vezes ele vai dizer, em algumas situações ele coloca, que Paulo passou por perseguições, foi apedrejado, teve um mensageiro de Satanás contra a vida dele, sofreu enfermidades, e aqui a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. E muitas vezes nós estamos sofrendo, estamos padecendo, e achamos que temos pouca fé. Irmãos, se eu tenho mais fé que Paulo, então estou... tem gente que quer ter mais fé até que Jesus daqui a pouco. A gente tem os nossos padrões. E a minha pergunta nessa noite é: que tipo de tesouro está no nosso coração? Que tipo de riqueza nós temos colocado dentro do nosso coração? Porque nós vamos falar, nós vamos expressar aquilo que está lá. Por mais que a gente tente enganar, por mais que a gente tente usar outras palavras, há um tesouro no nosso coração. Há uma riqueza dentro de nós. E isso é muito maravilhoso de saber, é muito bom. Saber que há uma riqueza dentro de nós. Mas esse tesouro que há dentro de nós tem agradado a Deus? Ou será que estamos acumulando um tesouro que não vai glorificar o nome de Jesus? Há uma história antiga e daqueles que eram exploradores no passado, que é o chamado ouro de tolo. E o ouro de tolo é uma substância chamada pirita, que é muito parecida com o ouro.
ela tem a cor do ouro, ela tem a beleza do ouro, mas ela não tem as características físicas e químicas do ouro. E aqueles que conseguiam identificar a diferença entre o ouro verdadeiro e o ouro falso, conseguiam, vamos dizer assim, ser bons negociadores, porque estariam evitando de serem enganados pelo chamado ouro de tolo, ou seja, um ouro mentiroso. E nós vamos ver, por exemplo, que uma das características do ouro é que o ouro ele praticamente não interage com outras substâncias químicas, ele praticamente não se corrói, não oxida. O camarada abre a tumba lá, o sarcófago, há não sei quantos mil anos lá, enterrado, defunto, ele passa um pano e volta a brilhar novamente, porque é um ouro verdadeiro. Ele praticamente não envelhece, continua brilhando, por mais que o tempo passe, ele não se oxida, não corrói. Ele conduz a eletricidade, a pirita não. Ao ser aquecida, essa substância, o ouro de tolo, ela emana um gás chamado óxido de sulfúrico, que é venenoso. E nós sabemos que o ouro é maleável. Não é à toa que os piratas, naquele tempo, você vai ver um filme de pirata, ele pegava a moeda de ouro, ele mordia a moeda, porque, dependendo da intensidade, um pouco da marca do dente dele ficava na moeda. E, queridos, nós queremos, e a vontade de Deus para a nossa vida, é que sejamos uma pedra, ou que tiremos do nosso tesouro, do tesouro do nosso coração, haja um tesouro verdadeiro, para enriquecer aqueles que estão à nossa volta. Enriquecer aqueles que estão ao nosso redor. Deus quer e deseja que tenhamos um verdadeiro tesouro no nosso coração, para abençoar aqueles que estão à nossa volta, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família. Essa é a vontade de Deus, que você retire do tesouro do seu coração boas palavras. Porque nós falamos aquilo que está cheio o nosso coração. E muita gente encheu o seu coração com ouro falso. Muita gente encheu o seu coração com o ouro da mentira, com o ouro enganoso, o ouro que não sustenta o fogo, que quando é colocado diante do fogo de Deus, emana uma fumaça negra e venenosa que contamina as pessoas. Nós precisamos estar diante do Senhor e sermos moldados por Deus como ouro refinado. Sermos trabalhados por Deus para sermos uma joia preciosa nas mãos do Senhor. E essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus. Tem gente que fala coisas muito bonitas, mas Deus conhece o coração. Tem gente que tem boas palavras, massageia o ego, mas Deus sabe e conhece o coração de cada um. Tem gente que sorri pela frente, mas só Deus sabe o que maquina por trás. Tem gente que dá tapa nas tuas costas, mas há um Deus que conhece cada coração, cada vida, e que sabe todos os intentos do nosso coração. Sabe aquilo que estamos planejando. Tem gente que muda as suas características de acordo com os seus interesses. Minha esposa me falava de uma moça assim, que de repente ela mudou para se adequar ao novo chefe, para que o novo chefe tenha uma boa visão dela. Nós precisamos entender, queridos, que não há como nós mudarmos por fora sem antes mudarmos por dentro. Não há como mudar as nossas palavras se antes não tivermos um encontro com Deus. Não há como sermos transformados por fora sem antes sermos passados e provados pelo fogo de Deus para sabermos se o nosso ouro é verdadeiro ou falso. Se temos acumulado tesouros nos céus ou se os nossos interesses são terrenos e carnais.
Não há como sermos cheios do Espírito Santo se não antes tivermos a prova de Deus na nossa vida, e todas as provas que você passa, tudo aquilo que você muitas vezes não entende por que está passando, é para que Deus possa refinar a sua vida e tirar tudo aquilo que é impuro do seu caminho e colocar a justiça de Deus à sua frente. Muitas vezes não entendemos, não compreendemos o que estamos vivendo, o que estamos passando, que situação é essa, por que estou com essa pessoa, porque essa pessoa de repente foi colocada do meu lado, porque fulano, que é o pior que nós conhecemos aqui, de repente essa pessoa é a pessoa que está aqui comigo, de repente é a pessoa que eu tenho que confiar, eu tenho que falar com ela todos os dias. Queridos, é a prova de Deus, é o trabalhar de Deus, é o agir de Deus na sua vida, para que você seja refinado por Deus, para que você seja trabalhado por Deus, para que a tua paciência seja testada, aleluia, para que você aprenda a ser manso, para que você aprenda a ser humilde de coração, para que você aprenda com Deus os seus caminhos, para que saia do nosso coração verdadeiramente todo o veneno, e a gente possa ser santo como Ele é santo. Por isso nós precisamos ser moldados por Deus. Precisamos ser maleáveis. Precisamos ser moldados de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida. E meu irmão, o martelo de Deus, às vezes pode doer um pouco, mas ele te capacita a brilhar cada vez mais. O fogo de Deus às vezes pode queimar, querido, mas ele faz você brilhar em justiça, ele faz você ter valor diante das pessoas e diante de Deus e para si mesmo. Muitas vezes nós queremos ser valorizados por pessoas, enquanto não somos valorizados por Deus. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas são valorizadas por aquilo que possuem. São valorizadas pelo bairro que moram, são valorizadas pelo carro que têm, pelo emprego. Mas com Deus não é assim. Com Deus somos valorizados pela entrega que colocamos diante do seu altar. Que tesouro há no nosso coração. O que temos entregue para Deus, para que Ele possa fazer algo novo na nossa vida. O que temos colocado diante do altar de Deus, para que Ele possa consumir e colocar no tesouro do nosso coração algo novo, algo bom, para que saiam dos nossos lábios palavras que glorifiquem a Deus, para que saiam dos nossos lábios palavras que edifiquem vidas, para que saiam da nossa boca palavras que coloquem o caído de pé, que coloquem o pobre necessitado de novo no altar de Deus, na presença de Deus, para que aquele que está afastado, longe dos caminhos do Senhor, possa voltar de novo para a casa do Pai. Nós precisamos desse fogo, desse tesouro no nosso coração, desse renovo na nossa vida. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Estamos aqui porque hoje é uma noite de Santa Ceia, é a noite em que temos a oportunidade de estar junto com pessoas que Jesus pagou um alto preço pela vida delas. Talvez não seja uma pessoa que você conhece, que está do seu lado, talvez seja até uma pessoa que você não ama muito, uma pessoa até desprovida de beleza, mas Jesus tem um plano perfeito para ela. Jesus tem um plano perfeito para você, meu irmão. Mesmo que você não compreenda, mesmo que você ache que não precise, mesmo que você ache que não necessite dos planos de Deus, saiba que Ele tem o melhor para você. É como os nossos pais. Às vezes, nós precisamos mandar o Matias desligar a televisão.
Nós estávamos vindo para a igreja e ele negociou comigo antes de sair de casa. Ele falou, não, papai, deixa só no pause e quando a gente voltar eu continuo assistindo. Não desliga não, porque se desligar é mais difícil de encontrar de novo o que ele estava vendo. E às vezes nós queremos ser assim com Deus. Nós queremos negociar com Deus. Faz, Senhor, de acordo com a minha vontade. E Deus tem tido misericórdia de nós, amados. Deus tem sido bondoso conosco. Nós não precisamos barganhar com Deus, porque Ele já tem nos dado todas as coisas nas regiões celestiais. Todas as bênçãos de Deus já nos foram concedidas. Em Efésios, no capítulo de número 6, quando a Bíblia vai falar a respeito da armadura de Deus, a Bíblia diz que Ele já nos deu toda a armadura de Deus. Eu penso que a armadura de Deus não é uma armadura feia. Eu penso numa armadura brilhante, bonita, forte, resistente. E essa é a armadura que Deus deu para você. Faz parte de um dos tesouros de Deus para a sua vida, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, a espada da verdade, o escudo da fé, o capacete da salvação, as sandálias da preparação do evangelho da paz. Tudo isso Deus já te deu. Faz parte das relíquias de Deus, das maravilhas de Deus, que Ele já nos concedeu nas regiões celestes. Nós temos que tomar, aí sim, posse dessa bênção de Deus. Aí sim nós precisamos tomar posse dessas bênçãos espirituais e lutar e guerrear no mundo espiritual por meio da nossa voz, por meio das nossas orações, por meio das palavras que saem das nossas bocas. Nós guerreamos contra as hostes espirituais da maldade. Nós guerreamos contra o mal por meio das nossas palavras, por meio das nossas orações, e nós somos mais do que vencedores. Hoje, para encerrar, o mundo já percebeu que a palavra é poderosa. E entendeu, querido, que se querem mudar o teu comportamento, eles precisam, em primeiro lugar, mudar a tua linguagem. E por isso há uma batalha hoje. Uma batalha para mudar o teu linguajar, para mudar a sua maneira de falar, para mudar a sua forma de se expressar. Hoje já não há mais conjunto de pessoas, hoje tudo é o coletivo. Hoje criaram-se palavras que foram inseridas no nosso vocabulário para que o nosso comportamento seja alterado. E Pablo aqui falava do comportamento das pessoas, e o comportamento das pessoas tem sido alterado por causa das suas palavras, pelas palavras que ouvem, pelas canções que escutam e por aquilo que professam. Há um tesouro no nosso coração, e esse tesouro é a palavra de Deus. E se queremos ver uma arma poderosa em ação na nossa vida, nós precisamos que saia dos nossos lábios a palavra poderosa de Deus. É por meio dessa palavra, queridos, que as hostes espirituais da maldade são desbaratadas, que as cadeias caem por terra, que o milagre acontece na nossa vida. É por meio dessa palavra poderosa que alcançamos a vitória em Cristo Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor.